A gente vê as pessoas, às vezes, de brincadeira, oferecer bebidas alcoólicas para a criança, experimentar a cerveja, experimentar sem considerar, né, precisa de uma maturidade orgânica para ingerir bebidas alcoólicas e nessa faixa etária isso está completamente fora. De acordo com ela, o consumo precoce do álcool interfere na formação cognitiva do cérebro e compromete funções importantes, como atenção, concentração e memória. Resultado, comprometimento do desempenho escolar e, mais tarde, da vida profissional. A especialista ainda alerta que o uso do álcool sempre envolve uma série de riscos sociais e para o ambiente. Atividade sexual de risco, que desemboca em risco de gravidez, doença sexualmente transmissível, acidentes de trânsito. A gente sabe que a maior parte dos acidentes de trânsito não são responsabilidade dos dependentes do álcool, são dos abusadores de álcool. São essas pessoas, em geral, muito jovens, que beberam mais do que deviam, e uma das coisas que o álcool faz é aumentar a autoavaliação da própria capacidade. Então, eu acho que eu estou em condição de dirigir, eu acho que eu posso ultrapassar esse carro, porque o álcool dá essa sensação de macheza, assim, de que eu posso. Então, essa combinação na adolescência, onde a impulsividade já é importante, acaba sendo responsável por boa parte dos acidentes de trânsito. Uma pesquisa feita pelo Portal Educacional revela dados alarmantes sobre o consumo de álcool entre os jovens do Brasil. A pesquisa ouviu cerca de 12 mil alunos entre 13 e 18 anos de 96 escolas particulares de várias cidades brasileiras. O questionário foi respondido pela internet anonimamente. Os resultados surpreendem. Dos mais de 11 mil jovens que responderam à pesquisa, quase 8 mil afirmaram já ter bebido e desses, 37% começaram antes dos 13 anos. Apesar da legislação permitir o consumo de bebidas alcoólicas apenas a partir dos 18 anos aos 16, mais de 80% dos jovens já experimentaram álcool e 90% alegaram que a bebida é facilmente adquirida. E a oferta de álcool no Brasil para adolescentes é maior do que a gente gostaria, embora haja uma restrição legal de servir bebidas alcoólicas para menor de 18 anos. Isso é pouquíssimo respeitado. A gente tem vários trabalhos apontando isso. Tem um trabalho grande que foi feito aqui em Paulínia, levantando isso. Eles pediram para crianças e adolescentes irem comprar a bebida para ver a taxa de venda que isso foi feito. Foi quase 90%. Então, ninguém pede os documentos. Isso é muito fácil. Então, essas facilitações vão tornando a possibilidade de usar muito maior. Ainda segundo a pesquisa desenvolvida pelo Portal Educacional, garotos e garotas começam a beber de forma semelhante, mas eles ainda consomem mais doses por vez e tomam porres com maior frequência. E na maioria das vezes, tudo escondido dos pais. Ela sabe assim quando eu bebo, mas não sabe de todas as vezes, porque também não dá pra falar. Não, eles não podem saber assim, porque eles já falam, não aceita bebida de ninguém, não bebe nada em um copo de ninguém. Então eles não podem saber, né? É mais escondido. Diante de tantos exageros, do acesso fácil à bebida, como conscientizar os jovens? Como diminuir os comportamentos de risco? O primeiro ponto é dentro de casa. Os pais têm que ter a responsabilidade de saber que decidir ser pai e mãe implica em rever o próprio comportamento com relação a algumas coisas. Os nossos filhos nos imitam. A segunda é a capacitação de educadores. Esse é um assunto que tem que ser tocado na escola. E eu acho que uma outra frente seria a capacitação mais ampla dos profissionais de saúde para a detecção de beber de risco em adolescente. Isso às vezes passa desapercebido, tanto pelo pediatra quanto pelo clínico geral. É função do profissional é antecipar os riscos que isso pode ter e fazer prevenção na atenção primária, nas consultas cotidianas. E aí? A gente está aqui só... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quer dizer, toda a sociedade tinha que se unir e começar uma atividade nova. Outro dia eu terminei um evento, eu estava entrando no carro numa cidade e fomos ao posto para abastecer, para sair no final da noite, assim, 10, 11 horas da noite, e os jovens estavam chegando no posto para comprar. E eu me assustei, porque eu fui na loja de conveniência pagar o combustível e tinha uma fila. E a fila dobrava assim as prateleiras, e aí comecei a reparar que eram só jovens. E eles, não sei o quê, pega essa, e eles, as prateleiras de garrafas, e eles pegando assim aleatoriamente as garrafas, e o balconista olhava, e ele mesmo se impactava com aquela situação,
e digitando, e às vezes ele olhava assim, você via que ele censurava a atitude, e os jovens todos saindo com garrafas fechadas de bebidas. Os postos de gasolina hoje são points, né? A juventude para, liga o som, mas eu fiquei impressionado de ver essa coisa liberal também. Falei, mas todo mundo entra e compra assim, ninguém fala nada, né? Então, parece que, gostei dela falar dos médicos também, né? Toda a sociedade tinha que se fechar o cerco um pouco mais, não é? Sim, eu acho que ações articuladas, elas tendem, né, a ser mais eficientes. Eu acho que a questão da disciplina, do limite e o não, que muitas vezes os pais precisam se apropriar desse não e fazer valer, eles são extremamente protetivos e organizadores. Os pais têm medo de dizer não hoje em dia. Pois é, acho que existe uma certa distorção, né, que falar o não cria trauma, né? Eu diria para você que uma criança, sei lá, 2 anos, está querendo colocar o dedo na tomada, se os pais não falam não para ela, eles estão sendo negligentes e ela corre um risco. E esse não é importante para ela saber do limite, saber lidar com a frustração, saber lidar com a frustração. Que algumas coisas não podem, né? Quando você fala um pouco do que você criou para suas filhas, né? Eu acho que isso é um vínculo amoroso, né? E esse vínculo amoroso, ele é necessário para você poder falar o não, né? Porque o não, sem esse vínculo, ele pode ser percebido como uma agressão. Agora, com o vínculo estabelecido, o não, ele passa a ser um cuidado. A pessoa pode viver a frustração, mas ela se sente considerada, se sente cuidada. E eu acho que isso é uma coisa importante dentro da família, dentro das escolas, dentro dos ambientes sociais, né? Porque o que a gente vê é um pouco uma distorção disso. Ricardo. Os pescadores estavam pescando no rio com muita correnteza. Começaram a ver jovens, 2 jovens morrendo afogados, pularam na água, tiraram os jovens e ficaram contentes. Daqui a pouco veio 4. Pularam na água e tiraram 1, morreu 3. Daqui a pouco chegou 8, morrendo. Aí um pescador falou, vamos, são 8. O outro disse, chega, vamos subir rio acima para dar um pau no pastife que está jogando essa molecada lá em cima. Então, os pescadores subiram o rio acima com raiva para pegar o patife que estava jogando essa molecada. Quando chegou lá, tinha uma lagoa. E a lagoa não é quadrada, ela é redonda. Você não bebe? Você é quadrado, pô. Ninguém quer ser quadrado. Olha a ideia que os caras passam. Viver por viver, qualquer trouxa vive. Ser diferente não é para qualquer um. É isso que esse moleque tem que falar hoje. Entendeu? De macho o mundo tá cheio, falta homem. Quantos não entram nessa balada aí por causa que tem que ser? Para! Sabe, o mundo mudou. Hoje em dia tem tanta coisa. E os pais? Geração banana. É a nossa geração. Alguns aí, a gente vê claramente isso aí. Entendeu? Tem pai, medo de desagradar, né? Pai, vou num churras. Hoje não, filho. Você prometeu me ajudar. Eu vou. Não vai, filho. Ah, eu vou. Não vai. Pô, pai, não se mete na minha vida. Quem se meteu na minha vida foi você, filho. Eu já estava aqui. Tava numa boa. Sobrava até um dinheiro. Oh, não gastava com fralda, com leite. Você se meteu na minha vida. Filho, ponha-se no seu lugar. E tem mais, eu não sou seu amigo. Sou seu pai. Pais não são amigos. Pais são pais. Amigo, ele tem um monte, é tudo hipócrita. Entendeu? Se você cair num rio de correnteza e estiver morrendo afogado, os amigos vão ficar tudo na beirada, mas ninguém pula, só Isso. Eu pulo, morre 2. Entendeu o que é ser pai? É, mas eu não pedi para nascer. Capaz de falar isso, hein? Aí você tem que falar. Se eu soubesse que era essa porcaria, eu não punha no mundo. Porque você está sendo um porcaria. Olha o que você obriga o seu pai a falar. Oh, ponha-se no seu lugar. Ninguém te ama mais que eu. Palavras de amor soam ridículo na boca de quem não ama. Isso. Entendeu? Então Tudo não bem. adianta o vazio. Ah, vai querer agora falar. Não adianta. Sabe? Eu acho que isso tem que ser uma construção. E os pais, seja você o mais humilde. Ah, eu não tive estudo. Não precisa ter estudo para falar de amor, meu filho. Entendeu? É botar o coração na banca. Quantos que não são os filhos que não vão para essa porcaria porque não querem trazer essa notícia terrível para um pai?
né? O que é receber essa notícia? Teu filho está usando droga. Ninguém merece isso. Bom, a gente estava falando sobre tudo isso. Uma das maneiras que eu usei para fechar essa ideia foi de chegar ao ponto quando eu me sentia já sem argumento, eu descia no nível e falava, vem cá, eu estou preocupado porque eu te amo, eu estou lutando com as armas que eu conheço porque eu te amo, eu estou aqui querendo zelar por você. Isso é meu amor, eu estou preocupado, quero fazer o meu melhor. Acabou. Os dois acabavam às vezes emocionados e acabou a discussão. Então, gostei disso aí, o amor só é ridículo na boca de quem não ama. Não, o amor soa. Soa Falar ridículo. palavras Soa. de cordialidade na boca de quem não é cortês soa ridículo. Soa ridículo, é verdade. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.